E aí, amigos do canal Coleção Paralela, sou o Rodrigo e este é o charmoso Mestre do Terror. Me ocorreu uma coisa sobre o Mestre do Terror. De quem será esse crânio que ele segura tão apaixonadamente, tão zelosamente? Eu me pergunto. Talvez eu não queira saber a resposta no final das contas. Mas, sem enrolação, vamos a mais um vídeo aqui nesse canal para falar de Almanac Disney. Vocês vão notar, pelo menos as pessoas mais atentas que acompanham esse canal, que vai haver um certo padrão em alguns vídeos do canal quando eu falar do Almanac Disney. Isso porque eu separei uma determinada quantidade de exemplares do Almanac Disney, dos quais eu quero falar de histórias específicas dentro deles. Histórias como essa daqui, O Gato Pirata. No outro vídeo que eu fiz do Almanac Disney, eu mostro a história do Felpudo, o cão promotor, que é baseada em um filme. E eu separei outros exemplares que têm essa mesma pegada. Todos eles foram separados porque tem alguma história. Eu não li todas ainda, eu estou lendo à medida em que vou, preparando os vídeos, mas todos eles têm essa pegada de ter uma história com algum personagem, algum fundo, alguma coisa que eu não conheço, que eu não tenho ideia do que é. E por isso mesmo eu decidi fazer vídeo no canal, E então vai parecer uma pequena série, mas não vai ter dia pra postar nem nada, entendeu? Não vai ter uma cronologia desenvolvida. Digamos que vai ter só esse pequeno ponto de ligação. Esses vídeos sobre o Almanac Disney todos vão ter em comum o fato de que eles têm uma história que, sei lá, é baseada num filme, é baseada numa animação, é baseada em alguma coisa a qual eu simplesmente não conheço. E por isso foram escolhidos para que eu pudesse ler. Neste Almanac Disney aqui, o Almanac Disney número 103, a história que me fez com que eu o lesse é esta daqui, como eu já disse, O Gato Pirata. Eu li toda a revista, claro, eu vou fazer isso com todas, eu leio o conteúdo todo, darei algumas pinceladas sobre quaisquer coisas que eu considere interessantes dentro da revista, mas o objetivo mesmo era falar sobre o Gato Pirata. Nesse almanac aqui, que foi publicado em 1979, então no finzinho dos anos 70, início dos anos 80, ele tem uma história de Natal, O Trenzinho da Alegria, uma história do Tio Patinhas, Donald, Margarida e companhia. Falei Margarida certo dessa vez. Que é até uma história bastante bonitinha, de certa maneira tocante. E que mostra um lado do Tio Patinhas que pode ser bem severo, bem muquirana ao extremo mesmo. Mas a história é boa, a história é divertida e é uma história de Natal, é uma história com fundo natalino total. E eu gostei, foi uma boa história. Tem aquele lance do Maravilhas da Natureza, que eu já falei que eu curto, historinha do Tico e Teco que eu passo, Lobão também passo, essas historinhas do Lobão aqui na maioria das vezes eu passo. Vovó Donalda e Gansolino, uma história, curtinha e passável. Eu vou pular aqui por enquanto a história do Gato Pirata, já que ela é a razão do vídeo, para falar rapidamente do que mais tem, Tem uma história do Donald sofrendo com o calor e ele tenta adquirir um ar-condicionado com o Tio Patinhas, passa por peripécias e tal e não termina bem. É uma história divertida. Eu tô aprendendo a conseguir tirar diversão, a conseguir ter uma percepção melhor do humor desses quadrinhos da Disney. É uma história até divertida. Essa historinha curtinha aqui do Pateta é muito boa, O Pateta acha que ele tem a obrigação de ir ao circo porque ele ganhou entradas para a temporada toda. Há um curioso anúncio da revista do Capitão América, mas falando mesmo do mestre do Kung Fu,
curioso. Uma história boba com o Ludovico, né? Professor Ludovico, não curto, não achei legal. Zou Disney, que é maneiro, né? O golpe do Abracadabra com os metralhas passável, sessão de correio, né? Dieta para fortalecer com esse Peninha, que é o Peninha mais estranho que eu já vi. Eu nunca tinha visto Peninha ser desenhado assim. É o Peninha com uma cabeleira, parece que ele adotou uma peruca e ele tá com uma cara de noiado, velho. Olha isso. Parece que fugiu da Cracolândia. Eu achei muito estranho, porque eu nunca havia visto Peninha ser desenhado assim. E principalmente porque na mesma revista há um anúncio de uma outra publicação da Disney especial, em que o Peninha está com a aparência que eu conheço, a aparência clássica de sempre. Eu não sei o que houve com aquele Peninha ali, sinceramente. Tem uma historinha do Mickey, eu curto bastante o Mickey, mas quando ele tem essas histórias mais curtas assim, eu confesso que muitas vezes elas não atingem os objetivos de me divertir de verdade, foi o caso dessas. Eu achei uma história bem passável. Zou Disney eu sempre gosto. Aí tem uma história de Natal também, o Mistério das Tintas Desaparecidas. O que ela tem de legal é que ela tem uma espécie de participação, vamos dizer assim, um crossover com muitos personagens Disney aparecendo. Assim, personagens que muitas vezes são até desconexos em aparecer juntos, entendeu? Mas a rigor é uma história bastante boba. Historinha do Banzé. E aí vamos para o Gato Pirata. Né? Aqui já diz tudo, ó. É baseado no filme de Robert Keating, lançado em 1935. Essas animações dos anos 30 eram aquelas animaçõezinhas que costumavam passar nos cinemas antes do filme principal, né? Numa época em que principalmente os americanos, quando iam ao cinema, tinha lá 2, 3 séries, tinha sempre um desenho animado, às vezes tinha notícias, né? Tipo estilo telejornal, e aí tinha o filme que as pessoas haviam se proposto a ir assistir. E essa história do Gato Pirata é baseada, né, em um desses desenhos, em uma animação. É uma história que ela se apresenta inteira para você. O que eu quero dizer com isso? Não há nenhuma introdução, a não ser essa breve explicação de que é baseada no filme e que se você não conhece, não vai te dizer nada, né? Não vai acrescentar em nada para o seu conhecimento, mas é provavelmente uma dessas animações que passavam no cinema na época, principalmente por ser dos anos 30, né? O desenho já vem assim, ele já vem com o personagem posto sem grandes apresentações, sem preâmbulos, nada. É um gatinho que quer viver aventuras, que quer ser pirata, que acha que a mãe é meio ditadora e acaba se envolvendo com um bandidão, e o bandidão é malvado mesmo, e ele passa por maus bocados com o bandido, mas no final das contas o bandido acaba sendo até muito bonzinho, cara. O bandido explica pra polícia que o garoto não fez nada de errado, que o garoto não é mau e que é pra deixar o garoto embora. Com essas ele aprende a grande lição de moral de que deve obedecer a mãe dele. Inclusive o bandidão fala aqui, ó. E ele volta e diz que vai obedecer a mãe dele a partir de agora e vai ser um bom menino, né? Não há como esperar outra coisa dessa história, né? Histórias dos anos 30, a não ser essa grande colher, essa gigantesca colher de fundo moral, de lição de moral e tal, para estimular, né, as crianças e tal, mesmo considerando que na época esses desenhos eram vistos muitas vezes muito mais por adultos do que por crianças, né? Mas a ideia era essa desde o começo. É uma história extremamente curta, isso me deixou um pouquinho decepcionado. Eu esperava uma história maior e eu esperava uma história mais aventuresca. Eu confesso que eu me deixei levar por ideias tipo do Gato de Botas, entendeu? Achei que ia ser uma história com uma aventura maior, uma aventura mais fantástica do que apenas animais antropomórficos. Então, não foi uma história que me agradou. Eu não assisti a animação, claro, então eu não tenho como fazer comparações. Também não corri para ver se ela está disponível em algum lugar para ver, nada assim, né?
Mas vale como curiosidade de ver como o Almanac Disney publicava algumas coisas que eram bem estranhas e bem aleatórias. Eu já estou lendo uma outra edição que vai virar vídeo futuramente, ainda não sei quando, né? Eu tô gravando os vídeos sempre naquela frequência em que eu gravo, vídeos lá pra frente. Por exemplo, eu vou confessar para vocês que esse vídeo que vocês estão assistindo aqui, vocês estarão assistindo em dezembro. Mas eu gravei ele ainda em outubro. Né? Eu tô longe na cronologia do canal, até porque eu preciso que fique assim, eu já expliquei, para poder manter esse canal funcionando adequadamente. Mas eu já tô lendo um outro Almanac Disney que também tem uma história na capa que eu nunca tinha ouvido falar, com personagens que eu não reconheci e que eu quero só ver no que vai dar. Até agora o saldo, vamos dizer assim, ele tá meio empatado. Eu achei meio doidinho, mas até interessante a história do Felpudo, o cão promotor, né? Cheguei a dar uma procurada para ver do que se tratava e tal. Achei essa história do gato pirata bastante genérica, apesar de ela ter, então, esse lance de ser baseado numa animação, o que a elegeu pro vídeo, vamos dizer assim. E vamos ver o que eu acho aí do próximo vídeo, se eu vou curtir ou não. Seja como for, o aproveitamento de leitura das histórias do Almanac Disney continua na média que eu já falei, né? Ele oscila bastante, sim, tem histórias bem legais e histórias nada legais, mas o Almanac Disney desta época, dessa fase mais áurea, sempre tinha essas coisas que o enriqueciam, pelo menos para mim, como Maravilhas da Natureza, como Zou Disney, e essas coisas sempre tornam a leitura interessante. Então, além da curiosidade, que eu gosto dessa coisa de ler essas obscuridades, vamos dizer assim, eu tenho me divertido sim com a leitura em geral dos almanacs, e eles vão continuar aparecendo aqui no canal. Se você curtiu esse vídeo, like aí pra mim, para o Mestre do Terror e para o sujeito que o Mestre do Terror segura ali na mão e a gente nunca vai saber quem é.